Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem? Hoje vamos ler Isaías 23 e 24 e Hebreus 3. Ainda estamos na sessão de sentenças contra vários povos, e aqui no capítulo 23 começamos com a sentença contra Tiro. Tiro é uma cidade, Tiro e Sidom são cidades ao norte de Israel, na região do Líbano, que seria hoje o Líbano. Lamentem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Então, uma região, Tiro e Sidom são cidades litorâneas. Tem até uma parte de, não sei se é de Tiro ou é de Sidom, que é uma ilha. Então é bem próximo da costa, mas ainda faz parte ali da mesma cidade. Através das vastas águas você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo. E você, ó Tiro, se tornou a feira das nações. Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. Aqui está sendo mencionada a cidade de Tarsis. Aqui no versículo 1 falou de Tarsis também. Tarsis, se eu não estiver enganado, é a região de Portugal, do outro lado do mar Mediterrâneo. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa Oriente Médio, Europa. Deixa eu ver se eu consigo, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? Israel tá aqui, ó. Israel. Logo acima de Israel tá o Líbano, que é onde estão essas cidades de Tiro e Sidom, aqui na região do Líbano. Chipre, que foi mencionada, é essa ilha aqui, ó, ao norte tanto de Israel como do Líbano. Tem alguma ilhota aqui, se não tô, ó, Sidom aqui, ó, tá vendo? Ó, Sidom, na região do Líbano. Deve ter aqui, ó, Tiro tá aqui. Tiro e Sidom aparece muitas vezes na Bíblia. Jesus vai se referir a essas cidades também. E eu acho que tem alguma ilha aqui, ó. Ah, deve ser isso daqui, ó. Essa pontinha aqui, ó, de Tiro. Deixa eu ver se em Sidom também, Sidom não tem. Então provavelmente é disso que eu estava falando. Não é exatamente uma ilha, né? Deixa eu ver. Isso aqui é uma península. Bom, enfim, tá aqui. Tiro e Sidom. Essas regiões aqui. Chipre, que foi mencionado, está aqui. E esse é o grande mar Mediterrâneo que perpassa aqui vários continentes. Ó, aqui ao sul, aqui embaixo, é o continente africano. Aqui à direita, ao leste, está o Oriente Médio. E aqui ao norte está a Europa. E aqui, olha só, essa grande península ibérica aqui é Espanha e Portugal. Tarsis está nessa região aqui, tá bom? Quando a gente leu Atos, a viagem de Paulo foi aqui de Israel para Roma, na Itália. Então, todo esse percurso de navio e tudo mais, tá? Aqui Atenas, lá em Atos 17, onde Paulo faz a defesa perante ali os filósofos e assim por diante. O Egito está aqui ao sul, bem perto de Israel, tem fronteiras, inclusive até hoje com Israel, tá vendo? Então é isso que eu queria mostrar rapidamente para vocês.
Vamos continuar. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a levaram até longe para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso, para abater o orgulho de toda a beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente, como o rio Nilo, a sua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: Nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Chipre é aquela ilha no meio do Mediterrâneo. Cidade de Barnabé. Barnabé, natural de Chipre. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e a deixaram em ruínas. Os caldeus, se eu não estou enganado, é um povo, é que é tantos povos lá misturados, mas provavelmente são os antepassados do, do Império Babilônico, dos babilônicos. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo de vida de um rei. Mas no fim dos 70 anos acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções, para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário de sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Então, uma sentença contra Tiro, Sidom, são cidades promíscuas, cidades que foram muito abatidas. Essa profecia agora me falha detalhes históricos, mas Tiro e Sidom foi destruída por conta dos seus pecados, assim como Sodoma e Gomorra. Lá no Novo Testamento, Jesus vai dizer, né, se em Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que foram feitos aqui, em Cafarnaum, e na Galiléia como um todo, em Nazaré, etc., há muito os cidadãos de Tiro e Sidom teriam se arrependido. Então Jesus está dizendo que os habitantes ali de Cafarnaum, que presenciaram tanto o que Jesus era poderoso para realizar, eles tinham um coração mais duro do que o pessoal de Tiro e Sidom, que eram cidades promíscuas, cidades impuras, de muita prostituição. O Senhor vai castigar o mundo, é o título aqui atribuído ao capítulo 24. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com o seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. Ou seja, a destruição que será promovida por Deus vai atingir todo mundo. Nenhum privilegiado neste mundo será isento, será eximido, protegido quando Deus vier acertar suas contas com o mundo. Nenhuma fortaleza humana será capaz de proteger aqueles contra quem o Senhor vier.
A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Gente, que coisa atual, né? Ou seja, o mundo é caído e quebrado desde sempre. Lembrando que um texto como esse aqui foi escrito 700 anos antes de Cristo, cerca de, né, mais de 700 anos antes de Cristo. Então, é, às vezes a gente pensa, né, que no passado as coisas eram melhores. Nunca foram, nunca foram. Desde que o pecado entrou no mundo, o pecado, o reino de Satanás, que é um reino parasita, ele tem progredido, ele tem avançado e ele tem aparentemente prosperado. Então a terra está contaminada. Desde sempre esteve e continuará estando até que venha o Senhor, que é a promessa desse capítulo. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam, cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas e ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas. Todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra, no meio dos povos, e como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima? Acho que faltou eu ler o verbo, né? O que acontecerá na terra no meio dos povos é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabada a vindima. A alegria dos justos e a ruína dos transgressores. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor. E nas terras do mar, glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra, ouvimos cantar: glória ao justo. Mas eu digo: estou definhando. Estou definhando, ai de mim, os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco. E se sair do buraco, será apanhado na armadilha. Porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra será totalmente quebrada. A terra ficará completamente despedaçada. A terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. Quem? Olha só, os reis da terra. Os reis da terra. Serão presos em masmorra e encerrados no cárcere e castigados. A lua ficará corada de vergonha e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos haverá glória. Maravilhosos capítulos 23 e 24. Muito bem, agora Hebreus capítulo 3. É isso mesmo? Isto.
Hebreus capítulo 3. Já vimos aqui uma longa argumentação sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos e a necessidade do Cristo ungido de Deus ter se feito homem para assumir sobre si os nossos pecados e se tornar o nosso Salvador. Agora o capítulo 3 vai falar da superioridade de Cristo em relação a Moisés, que é alguém muito importante, de grande valor para o povo judeu, para o povo de Israel. Vem Moisés como alguém, como um homem de Deus, como ungido do Senhor, não como Salvador, claro, mas como alguém de elevadíssimo valor. E aqui o autor aos Hebreus defende que Cristo é superior a Moisés. Ele diz então: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Cristo é superior a Moisés. Quem edificou a casa, todo o povo de Deus é o próprio Deus. Jesus é considerado digno de maior glória do que Moisés, porque foi Jesus quem edificou a casa. Moisés é parte da casa. Jesus é quem criou, edificou e construiu a casa. Por isso ele é maior do que Moisés. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Esse aqui é uma citação do Salmo 95, onde Deus chama os seus, né, a darem ouvidos a Ele, a não se rebelarem, como fez o seu povo todo o tempo. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Lembra que eu falei que o tema geral da carta é a perseverança? Está aqui. Perseverem, fiquem firmes, animem-se uns aos outros. Não nos desapeguemos à palavra de Deus, ao que Deus realizou. Nós somos participantes de Cristo. Cristo é a consumação, a realização do plano salvador de Deus. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então,
O que o autor de Hebreus está dizendo é que a incredulidade em relação a Cristo trará sobre si mesmos, trará sobre eles é, essa penalidade. É uma rebelião. Não receber Cristo como o, o Salvador, como aquele que é maior do que tudo, que é superior a todas as coisas. Então ele tá, é isso que ele está dizendo. O que eu posso colocar aqui? É exatamente isso, é a incredulidade. Tá? Então essa foi a leitura de hoje. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, pela tua santa e bendita palavra, pelo teu poder que expresso, ó Deus, sobre todas as nações. O Senhor, ó Deus, executou seu juízo sobre Tiro e Sidom no passado. E o Senhor ainda sustenta palavras de juízo e de destruição a toda a terra que anda rebelde contra o Senhor. Pai, preserva o teu povo, preserva cada um de nós na tua presença, na tua palavra. Nos guarda, Senhor. Sabemos que esse mundo está destinado à ruína, mas nós que estamos em Cristo, nós cremos, ó Deus, na salvação final, na preservação final. Sairemos livres quando o Senhor acertar suas contas com os ímpios, porque nos refugiamos em Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela leitura do capítulo 3 de Hebreus, que salienta a superioridade de Cristo em relação a Moisés, que foi alguém tão elevado no povo de Israel. Mas aqui é dito que Moisés é parte do povo de Israel, parte da casa de Israel. Jesus, no entanto, é aquele que edificou a casa de Israel, que deu origem a esse povo. Senhor, ajuda-nos a nos apegar a Cristo. Se hoje temos ouvido a voz do Senhor, não permita que nos rebelemos. Não permita que admitamos valores maiores, gente, ideia, rituais, práticas mais importantes do que Jesus. Que não admitamos isso na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sempre e cotidianamente preservar, ó Deus, o trono da nossa vida, a Cristo. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa leitura e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Assim nós oramos e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.